Salve Maria, mais uma vez nos encontramos para a nossa formação, que a Virgem Maria possa interceder ao Espírito Santo para que nós possamos aprender e gerar frutos de tudo aquilo que vamos ler aqui hoje. Vinde Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre das suas divinas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E vamos lá, vamos iniciar então. Opa, aqui certinho, regular a câmera, né? Vamos lá. A gente ainda continua, né, no 7º capítulo, Maria Vencedora. O que é? Maria Vencedora de Satanás. Vencedora de Satanás e das heresias. Vamos continuar então aqui. Ainda desses apóstolos dos últimos dias, suscitados por Maria, o santo afirma. A gente está falando São Luís Grignon, né? No Tratado da Verdadeira Devoção, ele vai fazendo afirmações sobre as pessoas que vão ser os apóstolos dos últimos tempos, suscitados pela Virgem Maria. Então, o santo afirma: serão ministrados do Senhor, ardendo em chamas abrasadoras, que lançarão por toda parte o fogo do amor. Que lindo, gente! Lançarão por toda parte o fogo do amor. Aqueles que serão os apóstolos dos últimos dias. Serão verdadeiros apóstolos dos últimos tempos, e o Senhor das virtudes lhe dará a palavra e a força para fazer maravilhas e alcançar vitórias gloriosas sobre seus inimigos. Dormirão sem ouro nem prata, e o que é melhor, sem preocupações, no meio dos outros padres, eclesiásticos e clérigos. Então, né, aqui é uma citação do Salmo, que foi feita no Tratado da Verdadeira Devoção. Pessoas que não vão ter nada, né, apego a nada dessa terra. Por tudo que foi exposto até aqui, podemos conhecer um pouco dessa grande glória de Maria, a de ter recebido de Deus, desde os primórdios, a missão e o poder de esmagar a cabeça de Satanás. E ela, com seus filhos consagrados a ela, o fará. Então, a Virgem Maria, mas juntamente com seus filhos consagrados a ela, que a gente viu que são o calcanhar da Virgem Maria, né? Seus servos. Maria é a grande vingança de Deus contra Satanás, que por meio da mulher, a última e mais bela criatura que Deus tinha criado, fez seu veneno maligno perder a humanidade. Então, Satanás, né, fez uma grande maldade, né, vamos dizer assim, por meio da mulher, que foi a última e mais bela criatura que Deus tinha criado. Ele fez seu veneno maligno perder a humanidade. Ele foi sagaz e traiçoeiro, sujo como sempre, tomando como sua primeira presa a mulher, a mais delicada criatura de Deus na face da terra. Então Deus decretou em seus desígnios eternos que também pela mulher Satanás fosse vencido. E como Maria o venceu e o vencerá sempre? Como foi, gente, que Maria venceu e vencerá sempre? Por sua insuperável humildade. São Vicente de Paulo ensinava a seus filhos que o demônio é vencido porque, sendo orgulhoso, não sabe defender-se da humildade. Foi pelo orgulho e soberba que ele se perdeu e perdeu a humanidade. Por isso é exatamente pela humildade que Maria o vencerá sempre. Em 1917, em suas aparições em Fátima, ela deixou bem claro: por fim, meu coração imaculado triunfará. É claríssimo. A Virgem Maria disse essa frase
lá em Fátima, né? E ela é bem conhecida de nós todos católicos. Por fim, meu coração imaculado triunfará. Hoje, já começamos a ver o triunfo desse sagrado coração. Já começamos a ver, né, esse triunfo. Quem de nós poderia prever a derrocada fenomenal do comunismo e do Muro de Berlim? Esse dragão vermelho que derramou tanto sangue cristão, que tanto perseguiu a fé, que tantas igrejas fechou nos 70 anos de cruel perseguição, a tudo quanto era sagrado. Tudo, gente. Eles perseguiam tudo que era sagrado. Mas hoje, pelo poder de Maria, desmorona-se como um castelo de areia. Acabou, né? Graças a Deus, o Muro de Berlim, o comunismo arraigado, né, que havia lá na Rússia. A Rússia ainda não é um paraíso, né, gente? Infelizmente, ainda está muito contaminada desse comunismo, tanto que pedimos muito para que se reze a consagração da Rússia à Virgem Maria, né? Maria também sempre foi aquela quem destruiu as heresias na igreja. Foi pela oração do Santo Rosário, recomendado por Maria, que São Domingos venceu os hereges do seu tempo. São João Bosco, já no final de sua vida, olhando sua congregação salesiana espalhada pelo mundo, afirmou: foi ela quem tudo fez. De fato, Dom Bosco nada fazia sem se recomendar a Nossa Senhora sob o título de Auxiliadora, que desde a infância o chamou para trabalhar pela salvação dos jovens. Hoje, ainda mais é preciso viver debaixo da proteção de Maria, pois com muita sutileza o demônio vai afastando cada vez mais as pessoas de Deus e de sua santa vontade, espalhando os vícios no meio dos jovens, separando os casais e dividindo a família. Gente, é muito sutil a ação do demônio, mas a gente hoje compara a nossa vida de hoje com a dos nossos pais, dos nossos avós, e a gente vê a diferença. Só que veio mudando devagarinho. E aí o secularismo foi dominando a sociedade. E os cristãos aceitando com normalidade atitudes e comportamentos contrários ao Evangelho de Jesus Cristo. Eu falei sobre isso no último vídeo. Bom, eu falava sobre o secularismo que invadiu, né, a nossa vida, a nossa sociedade. Eu fui interrompida, vocês me desculpem, e acabou que eu fiquei um bom tempo sem postar vídeos, então agora eu vou completar, porque eu não acho justo perder uma parte tão bem feita que tinha ficado. Então eu vou terminar o nosso vídeo que eu iniciei alguns dias atrás. Então, continuando aí a nossa leitura, né? Os cristãos aceitando com normalidade atitudes e comportamentos contrários ao Evangelho de Jesus Cristo, ao secularismo. O joio é semeado no meio do trigo de Deus na calada da noite por esse inimigo traiçoeiro. O mar de lama de imoralidades, corrupção, violência e esnobação invade os lares por meio da televisão, destruindo os valores morais, fazendo com que o mundo se torne descristianizado. Então, gente, o que vem nesse mar de lama? As imoralidades, a corrupção, né, o jeitinho, a mania de não fazer as pequeninas coisas de maneira honesta, e isso acaba se espelhando depois nas grandes coisas, né? Quem não é fiel nas pequenas não será nas grandes. A violência invade nossos lares todos os dias, e a esnobação. Gente, hoje em dia as músicas são snobs, as pessoas estão sempre competindo quem é o melhor, competindo quem tem mais, competindo, mostrando aquilo que conseguiram. É muito querer aparecer, né? Vaidade das vaidades, diz o Eclesiastes, tudo é vaidade. Então, hoje em dia, essas
coisas têm invadido a nossa vida e feito parte dela. A imoralidade, a corrupção, a violência e a esnobação por meio da televisão, né? Por meio da internet, destruindo os valores morais. Nossos valores morais estão sendo destruídos, fazendo com que o mundo se torne descristianizado. É raro você ver um pai corrigir o seu filho e dizer: você não está sendo um bom cristão, né? As pessoas querem criar filhos, homens e mulheres de bem, homens e mulheres com boas profissões, estudados, mas esquecem de gerar bons cristãos. É uma coisa assim que saiu muito do foco do ser humano. Pensa-se na educação em todos os seus aspectos, na educação física, educação de português, matemática, história, geografia, como conviver bem com as pessoas, como ser um bom funcionário, um bom patrão, um bom... em qualquer profissão que você escolher, mas ninguém lembra de ensinar o filho a ser um bom cristão. 90% dos nossos cristãos não estão ensinando seus filhos. Os filhos não serão uma geração cristã, apesar dos pais se dizerem cristãos, porque os pais estão deixando tudo na mão da escola, da televisão e do computador e do celular. E aí? Onde é que vão estar os nossos próximos cristãos? Será que Jesus há de encontrar fé sobre a terra quando ele voltar? Essa pergunta está lá, né? No Evangelho. O Filho do Homem encontrará a fé sobre a terra? É tão grave a crise moral em que vivemos que o Papa João Paulo II escreveu uma encíclica sobre o assunto intitulada Veritatis Splendor, o esplendor da verdade, na qual afirma. Gente, São João Paulo II então escreve um título de O Esplendor da Verdade. A verdade hoje é perseguida. Se contesta de maneira sistemática o patrimônio moral da igreja, até em alguns seminários e faculdades da própria igreja, né? Então se contesta de uma maneira sistemática o patrimônio moral da igreja. Aí dizem que tudo que a igreja ensina é baseado em machismo. As mulheres não poderem se vestir de maneira imoral é machismo. Não, e nem feminismo, é inteligência, além de ser, claro, o dogma da nossa fé, as mulheres se guardarem, se resguardarem, porque nós não somos pedaços de carne no açougue que tem que ficar sendo mostrado. Quanto mais a mulher se mostra, mais ela se desvaloriza, mais ela reforça o machismo, achando que está sendo feminista. Duas coisas extremamente erradas da nossa sociedade, o machismo e o feminismo. A gente deveria querer a vontade de Deus para os seres humanos, para os homens e para as mulheres, e não essa bobagem de guerra dos sexos. Até em alguns seminários, então, da igreja, o patrimônio moral da igreja é atacado de maneira sistemática. Aí o Santo Padre alerta a igreja para as tendências subjetivistas, relativistas, utilitaristas, hoje amplamente difundidas, que levam as pessoas a querer perigosamente separar a liberdade da verdade e a fé da moral. Então, liberdade e verdade têm que andar juntos. Fé e moral precisam andar juntos. Vivemos tempos em que as pessoas parecem querer viver sua própria fé e sua própria moral, e não mais o que manda o Santo Evangelho. É o pecado da soberba, da autossuficiência, que leva a pessoa a fazer e a viver a própria religião, como se a lei de Deus pudesse ser revogada pelo homem. Contra tudo isso, o Papa vai dizer: a revelação ensina que não pertence ao homem o poder de decidir o bem e o mal, mas somente a Deus. Nós podemos conhecer o bem e o mal, mas não decidir o que é bom e o que é ruim. Fiquemos então com essas informações, vamos ruminar e terminamos então em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.